Bom, trazendo agora alguns casos particulares da adição vetorial, são casos em que eu não preciso usar aquela fórmula grandona. Eu vou, na verdade, usar outras fórmulas que são muito menores e muito mais simples. É tão fácil que você talvez até ache ridículo, mas é muito importante que você saiba essas notações aqui, beleza? Primeiro caso é quando eu tenho dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, como esses dois aqui, A e B. Perceba que A e B estão na direção horizontal e A e B estão no sentido para a direita, no sentido leste, não é verdade? Exatamente. Eu posso dizer que, se eu for fazer uma regra do paralelogramo usando eles dois, a origem de um conecta com a origem do outro, não é verdade? Eles vão ficar exatamente um em cima do outro. A mesma coisa que dizer que o ângulo é de 0 grau, sacou? Outra maneira, e aí eu posso até jogar naquela equação e tal, que eu já mostrei para vocês, mas vamos um pouquinho mais além, vamos simplificar. Existe uma outra maneira mais fácil de entender como a gente vai chegar na soma vetorial desses dois aí, tá bom? Se eu pego o vetor A, eu trago ele para cá, e eu faço uma regrazinha do polígono, eu pego o vetor B, eu vou emendar aqui no vetor A. Na extremidade de A, eu boto a origem do vetor B. Você concorda que o vetor resultante não vai começar na origem de A e terminar na extremidade de B? É exatamente isso. Então, tanto pela regra do polígono quanto pela regra do paralelogramo, eu posso fazer isso. Isso aqui, eu não sei se tu percebeu, mas é como se o tamanho do vetor S não fosse o tamanho de A mais o tamanho de B. E é exatamente isso que vai acontecer. Para a gente encontrar o módulo do vetor S, é só somar o módulo de A com o módulo de B. Então, se o módulo de A é 5, o módulo de B é 7, 5 mais 7, o módulo de S é 12. É, só isso. É claro que se tu jogar lá naquela equação, esses valores 5, 7, se tu jogar o cosseno de zero, no fim das contas tu vai chegar a isso aqui. E tu vai chegar a 12 também. Beleza? Mas isso aqui é uma simplificação, é uma forma muito mais simples de tu resolver isso aqui, muito mais intuitiva de entender. Para ângulos quaisquer, para qualquer um que seja, eu posso usar aquela equação lá que eu te falei, usando o cosseno e tal, mas para esses casos particulares, quando o ângulo é zero, que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Já no outro exemplo, aqui no caso, eles são opostos, eles têm a mesma direção e sentidos opostos. O ângulo entre eles é 180 graus, tá certo? E vai ter um outro casinho também que a gente vai mostrar, mas nesses três casos particulares são relações muito simples que a gente pode ter de encontrar o módulo do vetor soma, beleza? Agora pegando esse outro exemplo aqui, né, quando eles têm a mesma direção, que nesse caso é horizontal, e sentidos opostos, o vetor A está apontado para a direita e o vetor B para a esquerda. Como é que a gente faz? Se a gente pegar o vetor A, a gente coloca ele aqui e a gente faz uma regra do polígono também. Aqui na extremidade de A, eu vou colocar, emendar a origem de B. Só que o vetor B está indo para cá. Se eu fosse colocar um em cima do outro, talvez não desse para você ver muito bem. Então eu deixei eles bem pertinho aqui um do outro, sacou? E beleza, qual é o meu vetor resultante então? Concorda que o vetor resultante ele começa na origem de A e termina na extremidade de B. E é exatamente assim que vai ser. É como perceber que é como se ele fosse a diferença entre esses dois vetores. É exatamente isso, o tamanho de B menos o tamanho de A. Então, genericamente, como eu posso representar a soma vetorial de vetores que têm mesma direção e sentidos opostos, vetores que entre si têm um ângulo de 180 graus. Esse ângulo de 180 você pode perceber muito claramente se tu fizer a regra do paralelogramo. Como assim? Você vai pegar a origem do vetor A e você vai colocar a origem do vetor B aqui. Vai fazer um ângulo de 180 graus entre eles, certo? Se você, mais uma vez, se tu pegar esses valores aqui de cada um dos módulos desses vetores e o cosseno de 180 e jogar naquela forma, tu até vai encontrar o resultado. Mas é muito mais simples tu fazer dessa maneira. Aqui está simplificado, né? A menos B, mas é sempre o quê? O maior menos o menor, certo? Então, se eu digo que o vetor B é 7 e o vetor A é 5, qual vai ser o módulo do resultante? Qual vai ser o módulo do vetor soma? 7 menos 5 é 2. Exatamente isso, é muito fácil, é muito tranquilo. Essas duas notações aqui vão fazer vocês cortarem muito caminho.
Qual é o outro caso particular que a gente tem de adição vetorial? Quando os vetores são perpendiculares entre si, quando eles formam um ângulo de 90 graus. Se tu pegar a regra do paralelogramo de novo, o que é que tu tem? Tem o vetor a origem dele, aqui na origem dele tu vai emendar, tu vai conectar a origem do vetor B. Traço as paralelas a A, traço a paralela a B. Show! Como é que eu vou obter o vetor soma? Ele começa na origem dos dois vetores e termina no cruzamento aqui das duas paralelas. Beleza. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso perceber a partir disso aqui? Percebeu como isso aqui parece muito com um triângulo retângulo? Se eu transportar o vetor B para esse lado aqui, vai ficar exatamente um triângulo retângulo. Eu posso relacionar isso como? Exatamente com o teorema de Pitágoras. O S seria a hipotenusa, A e B seriam os dois catetos. Se ligou? Então posso concluir, posso resumir a soma vetorial desses dois vetores aqui como S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Mais uma vez, tu pode até jogar naquela fórmula e tal, mas tu vai chegar a isso aqui no fim das contas. Então aproveita, pega a dica para tu cortar caminho, para tu não perder muito tempo, tá bom? Quando eu multiplico um vetor por um número, como assim? Eu tenho um vetor que eu chamo de vetor A, e se eu digo que eu quero chegar a um vetor 3A, um vetor que seja 3 vezes maior que A, como é que eu posso obter isso? Tenho aqui esse vetor 3A, é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui por 3, certo? Ou então, eu ter 3 vetores A, um emendado no outro. Como assim? Tenho aqui um vetor A, certo? Emendado nele, pegando aquela regra do polígono que eu já te mostrei. Emendo outro vetor A e, finalmente, outro vetor A. Então, percebeu como o vetor 3A são 3 vezes o vetor A. É muito fácil de entender isso aqui, né? Então, isso aqui parece até besteira, mas é até importante que você saiba, que você se ligue. Se eu digo que eu tenho 3 vezes o vetor A, é a mesma coisa de ter um vetor que eu chamo de 3A, certo? Isso aqui não é um produto vetorial, tá certo? Isso aqui é um produto, uma multiplicação de um número por um vetor. Beleza? Isso aqui também não é, lógico que não é, também não é uma adição vetorial. A adição vetorial é o que eu mostrei aqui antes para vocês, certo? Mas eu quero que vocês saibam disso também, tá bom?